Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu sou da Pasquale Solution, mas eu não estou gravando esse vídeo para falar sobre as soluções da Pasquale hoje. Eu participo de vários grupos sobre TI, tecnologia da informação, informática, desenvolvimento de software e tal. E quando dá tempo, eu tento responder algumas questões das coisas que eu sei, claro, não sei tanto. E hoje, eu estava navegando no Facebook e vi num grupo uma questão sobre o que seria melhor estudar para iniciar na área de programação, desenvolvimento de softwares e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a responder, porque eu gosto muito do tema, eu desenvolvo software desde 1999, e aí, conforme eu fui escrevendo, eu vi que eu comecei a criar meio que uns passos de uma pessoa iniciante que quer adentrar aí no mundo do desenvolvimento. E como eu sei que pode parecer um bicho de 7 cabeças para as pessoas entrar nesse mundo do desenvolvimento de software, eu decidi fazer esse vídeo explicando que não é bem assim. É claro que programar não é uma coisa simplona, mas também não é um bicho de 7 cabeças, é tranquilo. Então eu fiz aqui uma série de 6 passos para você se tornar um bom desenvolvedor. Mas você não vai se tornar um desenvolvedor só quando você terminar esses 6 passos. No meio do caminho aqui você já vai estar manjando, já vai conseguir arrumar um trabalhinho legal e tal. Então vamos lá. Primeiro passo para você se tornar um bom desenvolvedor de software, um bom programador ou programadora. Vamos lá. Primeira coisa, gente, tem que ter inglês. E eu não estou falando inglês fluente, mas precisa ter um inglês intermediário, certo? Todas as linguagens de programação, ou 99,9% das linguagens de programação no mundo, são baseadas na língua inglesa. Então precisa, para você compreender melhor ali a sintaxe, que é o jeito que se escreve cada língua e tal, cada linguagem, é importante que se tenha inglês. Mas não só por isso, tem uma outra coisa fundamental. Todos os tutoriais, artigos bons na internet, eles estão em inglês. Você entra no Stack Overflow, que é um fórum de discussão de perguntas e respostas sobre desenvolvimento de todas as plataformas, é tudo em inglês. Não é porque são feitos por americanos, o mundo fala inglês. Então é importante saber inglês, tá? Não tem como, pelo menos de maneira intermediária. É claro que se você quer se tornar programador e não sabe nada de inglês, não vai estudar inglês primeiro para iniciar. Faz paralelamente, mas precisa estudar inglês. Bom, segundo passo para se tornar um bom desenvolvedor de software, estudar lógica. Estudar lógica de programação. A lógica é a base de toda programação. É estudando lógica, é entendendo o que é a lógica da programação, é desenvolvendo a sua própria lógica pessoal que você vai tomar as melhores decisões desenvolvendo um software, escrevendo um software. É ali que você começa a entender. E isso é base para qualquer linguagem. Não tem como programar sem entender lógica de programação. Eu já vi muitos programadores que nunca se importaram tanto com a parte da lógica e se importaram mais com a parte da sintaxe, da linguagem e tal. Só que, sabe, às vezes você vai lá e escreve um software gigante de 1000 linhas, só que com uma lógica fraca, e tudo aquilo que você fez pode ter sido escrito em 200. A lógica é para isso, para a gente poder desenvolver coisas mais inteligentes e tal. E é claro, uma coisa importante, não é que você desenvolve de cara uma porção de software super inteligente. O software é algo que vai sempre sendo melhorado. Só que se você é um cara bom de lógica, você vai se habituando a escolher as melhores formas de escrever alguma coisa, uma funcionalidade, enfim, e assim vai. Então, lógica de programação é fundamental. Uma outra coisa, só para ponderar, esses 6 passos são para você se tornar um desenvolvedor back-end. Um programador que desenvolve por trás das cortinas. Talvez eu faça um outro vídeo outro dia falando um pouco sobre front-end. Claro que para você fazer um sistema inteiro, precisa conhecer um pouquinho de front-end, só que front-end é tranquilo, é simples, questão de estudo também, mas é mais tranquilo. Nosso terceiro passo, estude orientação a objetos e bancos de dados. Orientação a objeto é o conceito mais comum, difundido, de como se desenvolver porções de software. É através da orientação a objeto que a gente desenvolve lógicas inteligentes. A orientação a objeto é onde a gente escreve modelinhos do nosso software que a gente reutiliza durante todo o desenvolvimento dele. O que seria a orientação a objeto de maneira bem resumida, que eu sempre vi também nos tutoriais por aí e tal, e eu acho um exemplo bem legal.
você precisa desenvolver algo, vamos supor um carro, tem lá um Ford Escort. Só que depois de desenvolver o Ford Escort, você também vai ter que desenvolver o Volkswagen Fusca, o Uno e tal. O que a programação orientada a objetos nos ajuda? Você faz um modelo, você desenha um modelo que é o carro, entende? Então o carro ele tem volante, tem pneu, tem motor e tem todas as características que são comuns a todos os carros. E você coloca lá nesse modelo. Aí no momento que você precisa usar o Fusca, você vai lá, pega a sua classe, que como a gente chama, né? E torna ela um objeto. E no caso está tornando um objeto que é o Fuscão. É um método inteligente da gente não ter que escrever sempre a mesma coisa para poder fazer coisas muito similares. Então a gente cria essas classes que quando a gente precisa, a gente faz ela virar um objeto específico para nossa funcionalidade dentro do sistema. Em linhas gerais é isso. Então a orientação a objeto é fundamental, porque você percebe que quando a gente faz uma porção só de software para várias coisas dentro do nosso sistema, se a gente tem um erro, a gente conserta só uma vez, se a gente tem um acerto, ele está acertando em tudo, você imagina para cada função a gente desenvolver todo o comportamento e tal. Seria uma loucura, dar um erro aqui, depois dar um erro ali, é um sistema infinito. Então, não é boa prática desenvolver sem objetos, sem classes e tal. Então é isso, orientação a objeto é isso. Aí eu falei de dados, né? Qualquer sistema bom precisa de ter um banco de dados. Não tem como existir um sistema em que a gente não registre dados. Qualquer sistema tem um cadastro de usuário, tem um cadastro de fornecedores, assim vai, dando um exemplo. Então você precisa ter um banco de dados. O que é o banco de dados? É onde fica tudo aquilo que o nosso sistema desenvolvido lá com os objetos e tal armazena. Pensa no banco de dados como um Excelzão. No Excel a gente não tem as planilhinhas ali e tal. No banco de dados a gente tem as tabelinhas, que tem colunas, linhas e tal, onde a gente tem todas as informações que a gente necessita para aquele sistema ter continuidade e funcionalidades. Por que eu coloquei esse passo de dados e tal, de bancos de dados junto com a orientação a objeto? Porque em geral, as nossas classes de objetos que a gente cria, elas estão ligadas justamente às tabelas. Vamos supor, eu tenho uma classe lá que é a classe veículo, mas eu tenho vários tipos de veículos. E as características, né? O volante, motor, pneu e tal. Imagine isso como colunas. Num banco de dados eu vou ter a tabela veículo, que ela tem lá coluninha volante, o tipo do volante, o nome do carro, o tipo do pneu, a motorização do motor. Então é por isso que eu acho legal, quando você chegar no passo de orientação ao objeto, também estudar a parte de banco de dados. Um item importante quando você estiver estudando um banco de dados, existe uma coisa que chama SQL e existe uma outra coisa que chama SQL Server. São duas coisas distintas. A primeira, o SQL por si só, Structured Query Language, é uma linguagem de manipulação de bancos de dados. É uma linguagem específica, mais famosa, né, utilizada em 98,9% dos casos quando você precisa manipular um banco de dados, é a linguagem SQL. Você tem o SQL para o SQL Server, você tem o SQL para o banco de dados Oracle, para o MySQL, tem diferenças mínimas. Em geral, é isso, é a mesma linguagem. Só para fazer um exemplo maior, sem querer me estender, para o SQL Server a gente tem o Transact SQL, para o Oracle a gente tem o PL/SQL, mas é tudo baseado na mesma linguagem, SQL ANSI, que é a linguagem original. Bom, vamos lá. O cara é gordinho, então ele vai falando e vai ficando ofegante, né? Tá, o quarto passo. Escolha a linguagem que você quer estudar. E aí eu não vou falar muito, porque é sempre uma questão de opção. Eu vou só citar as mais famosas que têm a ver com back-end e baixa plataforma, que é o que a gente está falando aqui. Então você tem C#, tem o Java, você tem o PHP, você tem o Delphi, Python e assim vai. Essas são as mais famosas, sem deixar de levar em consideração as linguagens nativas para desenvolvimento de mobile. Embora para o Android seja o próprio Java, mas, por exemplo, para o iOS nativo é Objective-C, Swift e outras linguagens. Então vamos lá. Quarto, linguagem. Escolha a linguagem que você quer desenvolver o seu software. Todas são muito parecidas, todas você vai ter que precisar da mesma lógica para desenvolver, todas permitem a orientação de objetos, todas se conectam a banco de dados. Então é isso aí. A partir do quarto passo, você já é programador. Então, depois que você mandou bem no inglês, na lógica, na orientação a objetos de banco de dados e aprendeu um pouco de alguma linguagem, você já é um programador. Trainee, júnior, então já está indo legal. Agora,
O quinto e sexto passo são, no meu entendimento, os passos que faltam para você se tornar um cara completo para back-end. Quinto, arquiteturas. O que é arquitetura? É o modo que a gente constrói as camadinhas do nosso sistema, do nosso software. Porque veja bem, um sistema, o que ele tem? Ele tem o nosso front-end, que é a carinha, ele tem o acesso ao banco de dados, que é uma outra coisa, e ele tem também toda onde está a nossa regra de negócio, né? Como que eu quero que se comporte, quando uma coisa tem que acontecer, quando não tem, tal, toda a lógica. Então, a arquitetura nada mais é que essa maneira que a gente divide as camadas do nosso software. E assim, eu vou citar algumas mais comuns e a mais importante hoje em dia. Estuda um pouco sobre cliente-servidor. Essa é uma arquitetura mais simples que existe no mundo, foi bastante utilizada no passado. Eu, quando comecei a programar em 99, era o que eu mais fazia. A arquitetura de cliente-servidor, ela existia justamente quando a internet ainda era uma coisinha da gente surfar na web, mas não era uma coisa muito presente nas empresas e tal. Que era simplesmente, você tem um sistemão lá, que acessa um banco de dados via rede interna da empresa e acabou. Cliente, a telinha, servidor, onde estão os seus dados. Hoje já não é mais muito utilizada, porque a gente precisa ter essa alta disponibilidade dos sistemas em todos os pontos do mundo. O cara tá no seu home office, o cara tá na China, o cara tá nos Estados Unidos, então não rola mais assim. Mas estuda sobre, entende um pouco sobre o que é o cliente-servidor. 3 camadas, a arquitetura 3 camadas, ela foi meio que o embrião da arquitetura mais famosa hoje, que é o MVC, eu vou chegar lá. Então é muito importante você entender como que ela funciona. Ela já era uma arquitetura mais robusta para os grandes sistemas das empresas e tal. Era onde a gente tinha uma camadinha só de front-end, uma camadinha só de componentes e uma camadinha do nosso banco de dados. Essas eram as 3 camadas. Quando eu falo componentes, eu quero dizer regras de negócio e tal. Por muitos anos foi muito importante. Hoje em dia, eu diria que a arquitetura mais famosa, e é a que você realmente depois vai ter que estudar legal, é o MVC. O que significa MVC? Model View Controller. Ele é muito similar, na minha opinião, a essa arquitetura de 3 camadas antiga. É mais ou menos a mesma coisa. Porque veja, o que é o Model e o View e o Controller? O View é o nosso front-end, é como a gente apresenta os dados. Então essa é uma camadinha. O Model é onde a gente tem toda a nossa regra, o acesso aos dados, por exemplo, e tal. E o que é o Controller? O Controller é a nossa cola entre uma coisa e outra. Então é muito importante que a gente desenvolva assim, porque a gente tem uma coisa que se chama desacoplamento. Isso é importante para você ter uma equipe grande. Uma parte da equipe está pensando em views, uma outra parte está pensando em regra de negócio, uma outra parte acessa dados. Não só isso, para manutenção, isso é fantástico. Eu preciso acertar, tem um erro ali, ou tem uma alteração no software e tal. A gente sabe que a gente precisa mexer só numa partezinha. Uma outra parte não precisa ser nem saber que existiu aquela alteração. Entende? Então é mais ou menos por aí, falando a grosso modo, tá, gente? É claro que no dia a dia a gente vai entendendo detalhes, o porquê as coisas são utilizadas e tal. Mas eu diria que em arquiteturas é isso. Estude isso. Entenda sobre cliente-servidor, entenda sobre 3 camadas e entenda principalmente sobre MVC, que é utilizado hoje. Por fim, eu acho que você vai se tornar um cara muito bom ou uma moça muito boa em programação se você estudar sobre os frameworks. O que são os frameworks, falando de maneira bem resumida. Vou até deixar o meu papelzinho aqui já, porque acabou. Os frameworks, em geral, são as bibliotecas que cada linguagem de programação utiliza para poder fazer algumas operações. Eu quero dizer assim, por exemplo, a gente precisa desenvolver um software que ele se conecta a um banco de dados, tal, não sei o quê. Só que todas as operações que eu preciso para poder acessar o banco e tal, através ali da minha linguagem de programação, eu não quero ter que desenvolver ela do zero sempre. Então, a gente tem esses frameworks que as empresas desenvolvem. Quando eu falo empresas, eu falo Microsoft, Oracle, Borland e tal. Para quê? Para facilitar, eu tenho já porçõezinhas meio que prontas. Eu tenho uma porçãozinha lá, no framework.net, que é o do C#, por exemplo, que é de acesso a dados. Aí tem um sub-framework, que é o Link, por exemplo, que é um sub-framework dentro do framework.net, que é todo para a camada de dados. Mas eu posso citar vários outros frameworks que são muito importantes. Para o Java a gente tem Spring, Hibernate, antigo Swing. Para o PHP tem Laravel, CodeIgniter, Symfony, enfim.
todos esses têm basicamente as mesmas bibliotecas, só que alguns mandam melhor numa operação. Por exemplo, um trabalha legal com web service, outro trabalha mais legal com persistência de dados no banco de dados, e assim vai. É difícil a gente dominar todos os frameworks, é muita coisa, mas é importante que você se adeque a um. Se você vai para o C#, por exemplo, da Microsoft, a linguagem, não tem como sair ele do framework.net. É meio que o único ali para o C# você trabalhar dentro desse ambiente da Microsoft. Mas ele é ótimo, né? Ele vem aí crescendo desde 2003, veio justamente para rivalizar com o Java, que era a plataforma e linguagem mais robusta naquela época. Então o framework.net é muito bacana, junto com as suas linguagens e tal. Então, gente, eu diria que é isso. Esses são os 6 passos para se tornar um bom programador, um bom desenvolvedor, uma boa desenvolvedora. Tendo esses 6 passos, pelo menos para o back-end, vocês vão estar mandando muito bem. Então, em resumo, de novo, saiba um pouco inglês, estude lógica. Antes mesmo de pensar em uma linguagem, estuda a lógica é mesmo para qualquer linguagem. Orientação a objetos e acesso aos dados. Antigamente existia ainda a possibilidade de não se estudar orientação a objetos, porque tinha aqueles programas que eram mais procedurais, que não usavam classe, mas hoje não cabe mais isso. Linguagem. Escolhe a sua linguagem de preferência, a que você acha mais legal, a que soa mais legal, e tente escolher uma que tem bastante emprego no mercado. Arquiteturas, principalmente MVC, é isso que você vai utilizar para o seu primeiro trabalho, provavelmente. E, por fim, os frameworks, você vai pegando com o tempo, mas já vai estudando, vai entendendo. Então é isso, espero que tenha sido bacana o vídeo, desculpa se ficou meio longo, eu vou tentar depois dar uma editada aí. É isso, eu não sou profissional da coisa do vídeo e tal, mas eu espero ter ajudado aí para quem está iniciando em desenvolvimento de software. Beleza? Valeu, falou!